Alô, graças a Deus! Eu sou o Madui. Poxa, Batman, que nobreza! Quase humana daquele animal! Verdade, Robin? Foi nobre da parte dele lançar-se no caminho daquele torpedo. Ele deu sua vida pela nossa. Oi, gente, eu sou a Zizi e eu tenho fé no roteirista que é ateu. Oi, pessoal. Eu sou o Eros e só tenho uma coisa pra dizer. Que porra é essa? Muito bom. Hoje a gente tá aqui pra falar de Deus Ex Machina. Acho que já deu pra perceber que a gente tá falando de Deus, né? Ó, talvez seja um dos tropes mais famosos do cinema. E também um dos mais criticados. Fica aí, fica com a gente que o papo tá divertidíssimo. Bom, então vamos falar de Deus Ex Machina. O que é isso, gente? O que é Deus Ex Machina? Bom, o termo vem do teatro grego, né? Significando exatamente o Deus que vem da máquina. O teatro grego tinha uma espécie de grua, onde a situação estava bem complicada para os personagens, para a trama e tudo mais. Vinha uma intervenção, né? Nesse caso, literalmente divina, para resolver a situação. Os gregos não sabiam escrever narrativa, né? Eles pensavam, era meio Lost, né? Apesar de que você gosta do Lost, assim, vou escrever na trama ali. Chegar no final, a gente decide o que a gente faz. Aí não tem solução, baixa o Deus na máquina. Exatamente. Bom, mas Na aí verdade, é cultural também, né? Toda uma técnica de manipulação de público também, né? É tipo, se você pensar em Grécia Antiga, onde Deus resolvia os problemas, qual a melhor justificativa pro cara ser fudido na vida se não Deus, sacou? Por que fulano é rico, fulano é pobre? Deus. Não Deus mudou fez, muito, não. Deus fez. Não, continua a mesma merda, mas... É bem isso. Mas era também toda uma cultura deles, né? Toda baseada em 500 deuses. Então a ideia da intervenção divina era natural e não era considerada o que a gente hoje considera Deus Ex Machina, que é uma coisa que muitas vezes empobrece uma narrativa. É legal que eu vi um caso uma vez explicando, eu não lembro de qual filósofo que era, de uma peça, né? Na situação, tava tendo uma novela, né? Aquele novelão, quem ia casar com quem, não sabia quem era o vilão e tal. E eles baixam, geralmente, né? Que é o Deus surgido da máquina, é literalmente uma grua, né, que vinha com cordinhas e baixava-se um personagem novo ou até uma estátua que alguém improvisava a voz, e essa estátua, esse personagem falava assim: você, vai casar com você, personagem tal é o vilão, tá preso, você tá condenado ao inferno, sei lá, né, como é que era o nome do inferno deles lá, né, e era isso. E virou, como o Zizi traz aí, hoje tem uma conotação um pouco diferente, né? A ideia de algo é ruim. Hoje a gente encara como algo ruim quando a gente fala de Deus Ex Machina. É literalmente uma trapaça, né? Te julgar idiota, é irrelevante o que estão te entregando. Sim. Você é entupido, entochado aquilo, você tem que engolir e aceitar e seguir em frente. É, aquela sensação de que o roteiro, né, levando para o cinema, mas o Deus Ex Machina existe no teatro, existe, né, nos livros, enfim, mas aquela sensação de que você cria uma história que não tem solução. E aí você precisa de alguma coisa, né, mágica, sobrenatural, repentina, para sair daquilo ali. Vou ter que falar que não é Deus, né? Não necessariamente não é Deus. Certo. Qualquer solução. É uma solução mirabolante ali, é uma coincidência, no fim das contas. É, muitas vezes uma coincidência muito forçada, né? E é legal falar de coincidência. Tem uma frase da Emma Coates, um verbete dela, que fala que coincidências para colocar o personagem em apuros numa trama são excelentes. A gente aceita. Porque, né, a vida é feita de infortúnios. Agora, coincidência para tirá-los disso, a gente já encara como trapaça, é ganhar na loteria, né? É raro. O que diz muito sobre a nossa visão de mundo, né? E da vida e como as coisas funcionam. Mas sim, a gente aceita muito mais que tudo dá merda da pior maneira possível, que tudo de pior, como diria o Murphy, tudo que tem de pior vai acontecer. Hoje nos filmes de ficção, né, a gente fala, principalmente ficção, que a gente consegue ver muita questão do Ex Machina mais visível. Hoje a gente fala que o que prejudica a suspensão de descrença, que acho que é um termo que vale a pena a gente falar aqui, né? É o Deus Ex Machina, ele vem como um elemento que ele atrapalha essa suspensão de descrença, que nada mais é do que o universo pode ser fantástico, pode ser, né? Pode ser Senhor dos Anéis, não tem problema, pode ter magia envolvida, pode ter qualquer coisa, desde que ele seja coerente
com ele mesmo. Em outros episódios aí eu comentei da história do A Vida de David Gale, que o plot twist, eu descobri ele de cara e, enfim, perde-se a graça da experiência. Acabou. Vamos falar um pouquinho das características de um Deus Ex Machina. O que caracteriza, gente, para falar que, assim, é o mínimo necessário pra gente falar o que é um Deus Ex Machina? O problema é que não tem solução, não tem esperança e é resolvido do nada. Ótimo, esse aí seria a primeira coisa, né? Tem a ver com ser insolúvel, não ter esperança. O que mais que pode ser característica de um Deus Ex Machina? Ele também é uma coisa que acontece assim, muito repentinamente, né? Muito, muito, muito improvável. O famoso vem do nada. Vem do nada. Então, o primeiro é insolúvel, o segundo é repentino, e a gente pode falar que o terceiro talvez é o fato de ser algo externo, né? De ser algo que não tá no personagem principal, isso vem de fora. Ele caiu no buraco e veio uma nave e salvou ele, correto? É o famoso citando a abertura, que porra é essa? Muito bom. Isso muda, por exemplo, se a gente pensar no MacGyver, denunciando a idade de todos nós. Tem uma série nova do MacGyver. É verdade, teve mesmo. Horrível, por sinal, né? Todo mundo que viu a série velha não viu a nova, entendeu? Eu tentei ver 1 ou 2 episódios, ela era tipo muito, mas muito ruim mesmo. Regra dos 15. Eu não tentei. Não mesmo. Eu acho que eu cheguei a tentar, mas era tipo desastrosa, assim, não era só ruinzinha, não, era tipo, Vem cá, é tipo Angel, versão MacGyver. Ok, agora saindo um pouquinho do roteiro. MacGyver antigo, pra você, abria com a música do Rush? Eu acho que a música do Rush era usada na propaganda da Globo. Exatamente. A gente associa por conta disso, mas não era vinheta. Exato. É porque eu lembro disso, velho, porque tinha, sei lá, quem que o cara era, um cunhado, eu acho, e ele vivia falando assim, pô, a música do MacGyver, a música do MacGyver. E aí, tipo, eu ficava assim, caralho, velho, isso não era a música do MacGyver, nem fudendo. E aí eu me dei o trabalho de baixar a primeira temporada de MacGyver original idos da década de 80. Assim, porra, isso não é Rush. E fiquei caçando o Rush na porra do negócio, não tinha Rush. E é coisas de Herbert Richards. Mais uma vez, do mesmo jeito do final de Rock, sacou? Que só no Brasil ele empata, no resto do mundo ele perde. Mas eu, por exemplo, tenho essa associação. Pra mim também é a música do MacGyver, mas eu lembro que é mais pela propaganda da Globo do que pelo programa em si. Eu tenho uma história que é um pouco mais bizarra sobre MacGyver. Ricardo Santucci, amigo meu, se estiver ouvindo a gente aí, um abraço, Ricardo Santucci. Ele é tão fissurado com o MacGyver, ele é um cara sistemático, assim, um cara, né, que tem toque igual eu tenho, mas ele é tão fissurado com o MacGyver que ele baixou, não a trilha sonora, ele baixou o áudio dos episódios e ele ouvia enquanto dirigia. Ele fazia uma viagem dirigindo e ouvindo o MacGyver no jipão dele. Isso aí, coisa de gente maluca, né? O que eu ia falar do MacGyver é que a gente entende que aquele personagem é aquela figura que junta um clipe com uma bolinha de papel, né, uma borrachinha e faz uma bomba. Poderia ser uma coisa meio um Deus Ex Machina, mas ele é o Deus Ex Machina, né? É isso. E aí a gente acaba comprando aquilo dentro daquele universo, né? Assim, a gente sabe que ele vai fazer aquilo com a bugiganga que ele achar, e aí não é uma coisa externa a ele. Mas é o tipo de coisa, né? Ele com um palito de fósforo, um chiclete, ele faz uma bomba atômica e resolve o problema do episódio inteiro. Então. E como diz, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Bom, vamos falar então dos níveis do Deus Ex Machina que a gente pode ter. A gente, né, fez previamente o serviço de casa que a gente estabeleceu 5 níveis com base no nível de raiva que esse Deus Ex Machina ele provoca no público. É uma boa maneira de avaliar. É uma boa maneira. O primeiro nível é o detalhezinho no começo, né? Aquilo que é tão sutil na trama que talvez só o bom ouvinte entenda aquilo como um Chekhov gun, né? Aquilo volta lá no final como uma resolução, mas é só quem tá ali prestando muita atenção
que vai sacar aquilo. Em geral, o público não saca. E aí isso acaba sendo um Deus Ex Machina que você fica, pô, e aí? Acabou assim? Né, um exemplo de um Chekhov gun mal feito. Tá ali tão discreto na narrativa que a gente não percebe, não dá atenção para aquele detalhe e ele some. E aí, quando ele se faz presente na resolução final, a gente nem tá lembrando e ele é só um Deus Ex Machina, né? Da onde veio isso? Eu tô pensando na conversa que a gente tava tendo pelo áudio do WhatsApp mais cedo, a respeito do Oh Brother, Where Are You? Irmão, cadê você? E aí, irmão, cadê você? Acho que é isso o nome em português. É tipo, tem enchente, é um Deus Ex Machina, porque salva eles do buraco, mas tem uma mini apresentação, uma mini justificativa disso no início do filme, falando que vai ter uma enchente. Ele só não te fala onde é e tal, mas eu acho que poderia ser considerado um Deus Ex Machina nesse sentido. Pode, eu não lembrava que tinha esse alerta de que a enchente existe, não. Tinha um papel, tanto que a casa dele tá numa área que é despejada por causa da enchente que vai acontecer. Então eu fico em dúvida se isso é um Chekhov bem feito ou se isso é um Deus Ex Machina, entendeu? Um Chekhov bem feito ou um Deus Ex Machina mal feito? É tipo isso. Na verdade, o contrário, né? Se isso é um Deus Ex Machina bem feito, porque tem um Chekhov para salvar, isso, ou se é um Chekhov mal feito. Inclusive, gente, aí é um excelente filme, né? O Brother Where Are You é um excelente filme, é um excelente musical. A trilha sonora é fantástica. É muito boa a trilha sonora. Eu acho ele um filme, assim, que quase ninguém assistiu, ninguém dá muita bola, mas eu acho ele, tipo, das melhores coisas do Coen. Eu tô bem fã do filme. Eu tô nessa linha aí também. Eu adoro o filme. Adoro o filme. Também, gosto muito. E nós estamos falando aqui de George Clooney, né? Não é um filme pequeno, filme B, não. É com ator bala, com diretor bala, e o filme é pouquíssimo conhecido. O elenco é muito bom, assim. Tem Torturro também, tem o Clooney. Tem a turminha dos Coen, né? Laura Linney. Cada diretor com a tua turminha. E ainda tem essa coisa de ser baseado na Odisseia, né? Ele tem tudo ali pra chamar a atenção de muita gente. No Homero. Incrível, né? Engraçado que é um filme que, meu irmão odeia indicações de filme meu, porque, segundo ele, todo filme que eu gosto chega em lugar nenhum no final, entendeu? Mas é um filme que ele adora junto comigo. Inclusive, ele tem a trilha sonora, assim, na playlist, entendeu? É muito foda. Onde os fracos não têm vez, filme que não chega em lugar nenhum, mas que eu adoro, inclusive. Eu também. Muito bom, Os Fracos Não Têm Vez. É um bom filme também. É um bom ano de filmes, diga-se de passagem, né? Foi uma bela competição de Oscar naquele ano. Eu não lembro o que tinha. Tinha Sangue Negro. Ah, sim. Começou no outro nível. Tem um outro filme que acho que vale a pena trazer, que é a questão do Guerra dos Mundos, do Orwell. Que não é do Orwell o filme, é óbvio, né? Mas pra quem tava lá prestando atenção, no começo ele dá toda a pista do que acontece no final, que é o alienígena morre por causa de uma bactéria, né? A gente espera guerra, qualquer coisa, não tem guerra nenhuma, tem só um ataque, e o alienígena morre. Os alienígenas, eles morrem. E por quê? Você lembra, Zizi, por quê? Eu só lembro porque em algum momento você comentou a história da farpa no dedo da mocinha, mas eu não me lembro não, até porque eu não gostei muito do filme. E é mais um exemplo desse Chekhov gun mal introduzido, né? Tinha uma história que ela tá com uma farpa e o pai conversa com ela que não é pra ela mexer, que o corpo da gente expulsa o corpo estranho, né? Do lugar e se resolve sozinho. Não era isso? Exatamente. E é dolorido. O filme é dolorido, né? Ainda mais a gente que gosta de cinema, assiste com uma expectativa maravilhosa, né? Nossa, é Orwell, né? Esse aí é um filme que vai entrar na lista do irmão, sacou? Chega em lugar nenhum. Poxa, mas esse você não tá indicando pra ele não, né, Eros? Coitado. Se for esse o tipo de indicação que você dá pra ele, eu vou concordar com ele. Eu achei o filme uma bosta. Não, eu ia só comentar aquilo que é uma pena, porque é um filme que é uma história, né, que carrega uma lenda aí do cinema, que é o Orson Welles narrando, lendo no rádio, e as pessoas acreditando. Acho que a lenda nem é do cinema, né? Puta que pariu pro cara. É da humanidade, né? O cara é ninja, ele pôs uma cidade em pânico com um programa de rádio. Fora que ele tem excelentes livros, né? Então, 1984, Revolução dos Bichos. Tem essa expectativa que o Orwell tem um tanto de bons
livros, cria uma expectativa, tem essa história, né, do Orson Welles contando, e aí você vai assistir e é tipo Tom Cruise. É tipo Tom Cruise. Gente, mas é por isso que... Selo é tipo Tom Cruise. Vocês lembram de um desenho que te passava na HBO que chamava O Crítico? Não. Vocês chegaram a assistir isso? Não. Era uma animação que era um crítico de cinema. Eu, em algum momento da vida, consegui baixar isso pra ver de novo. Eu não sei se eu ainda tenho, mas vale a pena tentar. Porque é um personagem que é um crítico de cinema e é, enfim, desses desenhos irônicos do jeito que a gente bem gosta e tal. E tem um momento que ele vai fazer uma crítica de um filme do Tom Cruise e o chefe dele representa bem o estúdio, a pessoa que cobra a coisa comercial e tal. E ele fala assim, você falou exatamente a mesma coisa dos últimos 3 filmes do Tom Cruise. E ele fala, tipo, detonando a atuação do Tom Cruise e mostra a tela dividida em 3 personagens e ele criticando, tipo, esse cara é horrível. É muito bom. Gente, e falar em Tom Cruise, acho que a gente pode meter várias Missão Impossível aqui, não pode não? Porque ele sempre salva o dia no final da bomba, do não sei o que, com soluções estapafúrdias. Tipo, no último segundo. Eu não lembro de um caso específico, não, mas acredito que caiba. Desse Deus Ex Machina específico, que é o detalhinho no começo, eu não sei se cai naquela coisa do tipo, eu vou te dar aqui, aquela coisa bem 007, né? Você tem essa tecnologia e no final das contas ele faz alguma coisa com aquilo. Que aí vai mais no caso da arma de Chekhov do que do Deus Ex Machina, né? Vamos subir então o nível de irritação crescente do público, tá? O nível 2 tem a ver com não ser um detalhezinho no começo, mas depois que acontece, que você fala, você mete o truco ali, acontece um capítulo final para justificar tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Quem lembra de um exemplo desses? Para mim o mais claro é 11 Homens e um Segredo, 12 Homens, 13 Homens, todos os heist movies. Na primeira vez que você assiste um filme, você fala, nossa, show de bola. Mas depois da segunda, terceira, quarta, que isso virou uma estética, né? Já fala, velho, lá vem mais um heist movie. Inclusive, tem um episódio do Rick and Morty, que é um episódio de heist movie. É genial, porque aí já é a brincadeira com o Deus Ex Machina. É um heist movie dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e eles geram uma confusão, como ele sempre faz, né? O Rick and Morty é sensacional pra gente ver realmente essas inversões e brincadeiras com os tropes, né? Eles brincam com tudo. Ainda nessa toada aí do capítulo no final, tem um que extrema isso, que é, ao invés, que é o nível 3, né, a gente falar aqui, que é o explicado no próximo filme. Ao invés de explicar na sequência da trama, eles vão fazer um filme inteiro, ou vão explicar isso só no próximo filme. Então é um jeito até de ganhar dinheiro. Olha, de acordo com o nosso contra-regra Caio, ele tá aqui contando pra gente que Velozes e Furiosos 3 faz isso. Mas, Caio, você tem que entrar pra contar, porque eu acho que só você viu esse filme aqui. Bem-vindo Contra a Regra. Conta pra gente aí o que acontece, Caio, nessa obra-prima, né, que é Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, depois de uma sequência já de 2 filmes com um grande sucesso, muito bem escrito, muito bem produzido, o terceiro filme... Você tá de sacanagem, né, cara? Porra, velho. O terceiro filme parece que ele tá completamente fora da cronologia, da ideia toda. Nenhum dos atores aparece em momento nenhum. Em vez de acontecer nos Estados Unidos, acontece no Japão. Porém, a última cena do filme, o protagonista, que depois não aparece em nenhum outro, ele vai começar uma corrida de rua. Na época eles estavam fazendo os drifts. E quem que é o oponente dele? Dominic Toretto, que também não apareceu em momento nenhum, deu pista nenhuma no terceiro filme. E ele aparece na última cena pra você saber que vai vir o 4, aí você vai entender a existência do 3. Porque na cronologia da franquia, ele é fora. Muito bem. Faz um Sharknado no espaço. Star Wars é Velozes e Furiosos de navinha. Como disse, choque de cultura. O cara é um pecador e pronto. É tipo, ele tirou o dia pra pecar aqui. Bem fã de Velozes e Furiosos, considera Tokyo Drift parte de Velozes e Furiosos. É tipo, nem a contagem dos números dos filmes tá certa, sabe? Tipo, tá no 9, mas o 3 não conta. Star Wars começa no 4. Genial. Aqui, esse é o nosso terceiro episódio?
O Kai tá igual o Beetlejuice, né? A gente fala nele no segundo, quando a gente chama o Kai 3 vezes, ele aparece. Isso, gente, foi tudo planejado. Isso é um Tchekov que a gente tá fazendo desde o começo, não é, Zizi? Tudo combinado. Exatamente. O Caio, nosso contra-regra, acabou de falar do Star Wars. E tem aí um exemplo claro, inclusive no filme 4, né? O Luke, ele destrói a Estrela da Morte porque ele tem os planos da Estrela da Morte pra destruir. Mas ninguém fala como é que ele conseguiu aqueles planos. Isso não é revelado. E aí eles fazem um filme inteirinho, inclusive, na minha opinião, o melhor filme da franquia. A gente deve falar que é o único filme sério, né? Ele não carrega aquele humor que eu gosto, né? Eu gosto do humor, mas ele não carrega aquele humor. Ele sai fora da linha da franquia, né? Assim, ele não deixa de ser Star Wars, mas ele tem uma outra pegada, uma outra abordagem, né? E é um filme bem legal mesmo para explicar aquela coisa inexplicável que foi o início da franquia inteira, inclusive, né? Ah, é legal falar que tem um termo técnico para isso, que é o cliffhanger. Um dia a gente vai falar desse trope também, acredito, que tem a ver com o pendurado no penhasco. Você deixa a trama ali, né? O que é que vai acontecer? Isso em seriado, isso é muito feito, né? Parece que eu corto o final do episódio e coloco ele no início do próximo. E aí eu falo assim, não, vou ver só mais um pedacinho. E aí eu maratono a série inteira, porque ele vai fazendo isso atrás disso, né? Cliffhanger atrás de cliffhanger. E o incrível é que você assiste série ruim fazendo isso. E fica na fissura de ver a próxima temporada, porque o cliffhanger tem isso. Tem um pequenininho do episódio para outro, para te fazer emendar o episódio, mas tem sempre um gigante no final da temporada para te fazer querer ver a próxima. Então, é literalmente Casa de Papel. Podem jogar pedra, porque aquilo para mim é tipo... um cliffhanger atrás do outro, você assiste a temporada inteira e é uma bosta. Eu não consegui chegar lá no cliffhanger, não, porque eu parei... Gente, aparece o Neymar. Aparece o Neymar. É porque ele apareceu porque ele gosta, tá? E na hora que apareceu isso, assim, eu assisti lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, pra ver qual é que é. Mas é uma bosta, uma bosta. Neymar aparece em Triplo X3, também com Vin Diesel, outra obra-prima do cinema. O Neymar aparece... Sério? Neymar, gente, quem tem dinheiro é uma maravilha, né? Eu ia aparecer em qualquer outro filme, menos nesses filmes. Quando você ficar rico, você pode pagar pra aparecer em Game of Thrones também. Na verdade, você podia, né? Porque teve um esquema lá de quem ajudasse mais uma fundação que é Salva Lobos. O Martin lá, ele ia trazer o cara pra ter uma morte cabulosa dentro da série. Então, de certo modo, você pode pagar pra aparecer. Tinha disso quando... Como é que chamava aquela série de zumbi, gente? O povo pirou também, que no começo era até boa, depois ficou horrível. Até o Ed Sheeran apareceu no Game of Thrones. O Caio hoje tá assim. Walking Dead, Caio. Obrigado. Ele apareceu pra morrer, né? Tira não. Ele aparece e faz uma canta. Ele aparece, canta com a Arya e vai embora, velho. Não morre, não. É só porque a Arya era fã dele. A história é essa. Como ela é fã dele, colocaram como um presente pra ela. Foi o que eu ouvi, pelo menos. Você tem certeza? Olha lá, ele foi só um bardo avulso. Ele canta uma música dele, né? Meio medieval, mas misturando uma música que é dele. Pra gente lembrar, a gente falou do nível 1, detalhezinho no começo, e que depois resolve tudo. O nível 2 é um capítulo no final. O nível 3, explicando, né, num próximo filme, um filme inteiro para contar aquela história. E aí agora a gente vai pro nível 4, que é um dos mais detestados, né, que a galera realmente, e com razão, fica incomodada, que é a coincidência total. Que é o Deus Ex Machina clássico, dá pra falar assim, né? Exatamente, eu acho que ele é o mais classicão de todos, que a gente olha e fala assim, nossa, é muito Deus Ex Machina. Então, na minha casa, Deus Ex Machina tem um apelido. A gente chama de as águias do Tolkien. Quando vem um Deus Ex Machina, a gente olha lá, as águias do Tolkien chegando. Aqui também eu faço isso, viu, Zizi? Confesso. Diversas vezes eu passo a piada. Tá lá no final do filme, né? Levando o Frodo do meio da larva de volta pra Valfenda. E os 122 finais que seguem o filme. No final das contas, a pergunta é, por que diabos não foi com a águia, levando o anel e jogando lá de uma vez, né? Por que precisa daquele tanto de gente passando anos naquela caminhada? Eu iria até além, Zizi. O próprio filme estabelece que se você colocar dentro de um envelope de carta, o anel não te fere. Lembra lá? O próprio Gandalf coloca dentro do envelope de carta. Então, por que não colocar na cena 1 o anel dentro do envelope de carta? Cena 2, entrega na mão da águia. Cena 3, a águia larga em cima. Não precisa nem de botar o Frodo pra levar. Pombo correio.
A melhor definição de Senhor dos Anéis é a de Kevin Smith, O Balconista 2, que é tipo, são 3 filmes a respeito de gente andando, e eles não fazem porra nenhuma, eles só andam e nada. E aliás, se a gente for pensar em tudo, são vários, né? Porque o Hobbit também é um filme de gente andando. Gente, eu não assisti os Hobbits, eu li o livro, mas eu não tive saco. Eu acho que eu vi o primeiro filme, achei terrível, e não tinha por que transformar, tipo, um livro que é menor do que o primeiro do Senhor dos Anéis em 3 filmes. Ele não é menor do que o primeiro do Senhor dos Anéis. Ele é tipo um livro que você lê numa sentada, né? É, pequenininho. Ele é muito pequenininho, não faz sentido aquilo virar 3 filmes. E é uma pena, porque ele é um livro muito gostoso de ler. Sem dúvidas, é um bom livro. Exato, ele é uma introdução leve e gostosa para aquele universo, sem todo o peso do Senhor dos Anéis, né? É uma pena, realmente, que era para ser um filme gostoso e divertido, viraram 3 filmes arrastados e chatos. Próximo exemplo, gente, Avatar. Tá todo mundo brigando. No final das contas, o que salva? A vida selvagem de Pandora contra tecnologia alienígena. No caso, nós, humanos alienígenas. E é isso que acontece, né? A natureza de Pandora tá lá desde o início e não faz porra nenhuma. Por que só no final ela vai salvar essa porra toda? Gente, vocês já pararam pra pensar que é tipo o mesmo final do Guerra dos Mundos, só que no caso a gente é o alienígena sendo expulso? Muito bom. Bom, mas tem uma farpa quebrada que resolve virar natureza de... como é que é o nome? Navi? Navi. Tem um alienígena querendo virar... Nativo. Ai, caralho, como falar isso? Que coisa complexa, nativo. Tem um alienígena que, na verdade, é um humano querendo virar nativo, que, na verdade, pra gente é um alienígena. Em resumo, é isso. E aí, momento Flebot, não, né? Ele consegue. A gente não tem a menor ideia de como aquela tecnologia funciona. Ela não foi avisada que existia, mas ele consegue. Como é que é o nome do diretor? James Cameron, gente. James Cameron. É uma lenda, eu não sei se é verdade, não confirmei, mas eu gostaria de ouvir de vocês. James Cameron estava envolvido com tribos indígenas contra madeireiros na época que ele fez o filme. Eu não tenho a menor ideia, assim, nunca soube dessa lenda, mas eu acho que é uma história que é recontada de N maneiras, de novo, né? Se a gente parar pra pensar, é o Dança com Lobos. Romeu e Julieta reciclado no espaço, gente. Eu, a vida inteira, chamei o Avatar de Dança com Lobos no espaço. Né? É a mesma história. É o homem branco que entra na terra dos índios e entende que ele está sendo o explorador babaca e muda de lado. É o filme do Tom Cruise lá também, que ele tentou ganhar o Oscar, coitado. Hoje a gente está pegando o pé do menino, né? Samurai. O Samurai. É o estrangeiro. Samurai. É a mesma história, né? E o Último Samurai acho que é baseado num filme do Kurosawa, não é? Não faço ideia. Não sei também. Ele é baseado em algum filme. Sei lá, tem um filme original sobre isso. Tem um que é muito legal, gente, que inclusive é chamado de Deus Rex Machina, que é o T-Rex do Parque dos Dinossauros. Ele acontece 2 vezes. 2? Eu só lembro do primeiro. Em 2 filmes diferentes, né? O que você lembra provavelmente é o que ele salva os Raptors. Ele salva dos Raptors, né? Dos Raptors. Esse é o que eu lembro. E no segundo ele salva o Raptor do Megalodonte. Sei lá o nome. Tipo, é o T-Rex Extra Plus Whopper Júnior duplo, sacou? É aquele geneticamente modificado lá, não que o primeiro não seja, mas é um que foi construído, né? Ele aparece pra salvar o dia, ele vira o herói, é literalmente um Deus Ex Machina nesse sentido. Ele ajuda a salvar o dia. No outro, ele ainda era um vilão, entre aspas, né? Ele é um vilão ex-máquina. Um vilão ex-máquina. Uma nova categoria. Inclusive, tem um nome que a gente pode tratar no outro episódio, mas acho que é legal, é oportuno falar aqui agora, que é o Diabolus ex-máquina. É quando acontece o inverso. Quando a situação acontece do vilão conseguir recuperar o controle, ou acontece uma coisa mirabolante que ajuda o vilão, porque senão não teria trama. Também é outra coisa. Isso geralmente acontece no começo. A gente pode fazer um episódio inteiro para isso. Bom, um outro exemplo que eu acho bem... Eu sou aquela fã de Harry Potter, né? Vou sempre lembrar de algum caso em Harry Potter. Que no final do segundo filme, né, do Câmara Secreta, o Harry tá lá lutando contra o Voldemort, que manda um basilisco atrás dele, ele não tem como se virar com aquilo, e de repente vem aquela fênix, joga o chapéu seletor, né, que
aparece lá e a gente descobre que qualquer verdadeiro membro da Gryffindor consegue puxar a espada de Gryffindor, que por sinal tem poderes mágicos e é uma das poucas coisas que matam um basilisco daquele momento, né? Um Deus Ex Machina classicão. Puxar um exemplo aqui, Matrix Revolutions, né? Apesar de que a gente sabe que depois do 1 Matrix não presta, e tomara que o 4 preste, né? Vamos ver. Expectativa gera frustração, gente. Eu não tô achando que vai ser uma porcaria, e se for bom, que me surpreenda. Mas enfim, no Revolutions, do nada, o Neo descobre que existe lá na Cidade das Máquinas, tem um supercomputador lá que manda naquilo, e a gente, né, tá bom, ninguém falou nada disso até o momento. E ele vai lá trocar uma ideia com esse supercomputador pra tentar gerar aquela trégua que é o que encerra o filme. O legal, que a gente pode encarar como uma subversão, ou não, eu particularmente não gostei, né? Mas é que o nome do computador é Deus Ex Machina. Então é uma brincadeira, mas, sabe, não colou. É uma tentativa de amenizar o fato de que aquilo é muito claramente um Deus Ex Machina, né? Faltou dinheiro, com o tanto que eles estavam gastando pra terminar a porra do filme, entendeu? Tipo, vamos dar uma amenizada aqui. Cara, eu acho que o grande problema do Deus Ex Machina não é falta de dinheiro, né? Porque a gente entende na falta de dinheiro um efeito mais ou menos, alguma coisa assim, e releva. O problema do Deus Ex Machina é que ele mora na construção da história, no roteiro. Então, assim... Do roteiro, exatamente. Faltou dinheiro pra pagar a porra do roteirista. Ah, bom, aí sim. Não, mas o roteirista do 1 foi muito bem pago. É verdade. E aí ele tinha lá que puxar lá no não falar que existia. Se ele citasse que existia um supercomputador, né, já bastava. É o negócio de vamos construindo e ver onde dá, né? Que é muita série, muita narrativa desgringola por causa disso, né? Eu não sei onde vai dar e vou construindo. Eu acho que no universo de Exterminador do Futuro, velho, acho que até o filme é ignorado, deve ser um desses motivos, que é com Batman, Christian Bale. Ele morre no final, e aí, pra ele não morrer, o Exterminador tira o próprio coração e dá pra ele, sacou? E o Exterminador tem coração agora. É porque é o que eles são híbridos, né? Eu lembro de uma coisa dessas. E aí salva ele com o coração do Exterminador. Tipo, a máquina programada para matá-lo cria empatia e dá para ele o coração para ele viver, porque ele é o homem que vai salvar a humanidade. E aí apagam a porra do filme, o timeline da história toda, porque era ruim, o seguinte foi ruim, o seguinte de novo foi péssimo e por aí vai. Bom, tem um outro exemplo também que é no Contato, que é um dos meus filmes favoritos da vida, mas que tem esse momento tipo, você tava quase perfeito. E Faltou Tom Cruise. Não, mas pelo amor de Deus, tira o Tom Cruise desse filme. A gente tá invocando Deus muito hoje também, né? Mas enfim... A máquina, né, que os alienígenas mandam instrução para construir, que eles passam ali o filme inteiro construindo e tal, a gente não sabe direito se ela é uma nave, o que é. Num teste ou no lançamento, agora eu não lembro direito, ela explode, ela estraga. E aí toda a história é motivada pela construção daquilo e ver aonde aquela máquina vai levar. E de repente, você descobre que lá do outro lado do mundo tem um povo construindo outra em segredo só por garantia, né? Vai que dá ruim. É aquele detalhinho que não deixa o filme ser perfeito, mas a gente ignora, porque o resto do filme é muito bom. É a famosa empatia com o filme, né? Porque, tipo, o filme é muito foda, muito, muito foda. A atriz, acho que é Amy Adams, não é? Não, nós estamos falando do Contato, é a Jodie Foster. A Amy Adams é do A Chegada. Alienígena errado! Alienígena errado! Eu estou falando, é o Will Smith, gente. É o Will Smith que faz isso. Recapitulando então, nível 1, detalhezinho no começo, a gente até releva. Nível 2, tem um capítulo no final, da primeira vez que a gente assiste até ok, depois vem enjoando. Nível 3, é explicado no próximo filme ou no próximo episódio, já começa a irritar, mas a gente vicia. Nível 4, coincidência total, que é isso que a gente tá falando aqui. E estão falando aqui do Deus Ex Machina clássico. E a gente tem um nível que é o nível, aí vai no nível da intolerância, gente, que é quando é sem sentido. A explicação não é só conveniente, como ela não te convence de maneira alguma. Ela fala assim, isso não faz sentido mesmo, sabe? Quebra a descrença em 2 níveis. Esse nível aí eu sempre lembro do Mágico de Oz, que é aquela história que você tem a bruxa malvada do Oeste, que ninguém sabe o que fazer com ela, e no momento mais crítico, alguém, né, tem um caldeirão com água, uma coisa do tipo, um balde com água, alguém usa para jogar aquilo em outra pessoa, não lembro o detalhe, mas respinga nessa bruxa
E aí você descobre que aquela água faz aquela bruxa dissolver. E aí joga-se um balde d'água inteiro nela e a bruxa derrete, e é essa a resolução final. Se não bastasse a bruxa morrer, ela tem ali os soldadinhos dela, né, que são aqueles bichinhos que eu não lembro, são meio macacos alados, que em vez de ir pra cima de todo mundo e se vingar do povo que matou a bruxa, que para quem eles trabalhavam, odiavam ela e a gente não sabia, e eles comemoram. Aí a gente se pergunta, por que diabos tem uma água que é letal para aquela bruxa do lado dela, dando sopa por ali? Se aquele tanto de minion dela detestava ela, por que nenhum deles voou e mandou água na cabeça dela há muito tempo atrás, né? E que diabos de solução é essa, gente? Que sinceramente não dá pra engolir. Eu digo mais, nunca rolou um perdigoto de macaco. Nunca rolou nessa interação toda, não é possível. Eu ainda estou a favor de Mágico de Oz com a trilha sonora de Dark Side of the Moon. Aí fica bom. Aí fica bom. Aí a experiência fica interessante. Fiz a experiência, inclusive, com vinil. Eu fiz com CD mesmo. Eu fiz no YouTube, veio pronto. Não, ele tem outras coisas legais. Acho que é legal falar também que, ao contrário do que a gente falou, né? O Deus Ex Machina não está necessariamente vinculado a um Deus, assim como nem toda intervenção divina em um filme está vinculado a um Deus Ex Machina. E tem uma das cenas que eu mais gosto no cinema, que mostra muito isso, que é a cena do Pulp Fiction, no quarto. Acabaram de comer o Big Kahuna Burger. Puta que pariu, velho. Lá vem você trazer Tarantino de novo. Você não consegue passar um episódio sem falar de Tarantino. Não consigo. Desculpa. Ele é outro que brinca com plot, né? Assim, tem lógica. Eu tenho minhas restrições atualmente ao Tarantino, assim, né? Umas implicâncias, mas vamos combinar que o cara é gênio de manipular plots e linguagem, então não tem jeito, ele vai aparecer. Eu sou um cara que gosto muito de assistir pelo trope e pela metalinguagem, e isso o Tarantino é maestro, né? Assim, ele é mestre em fazer. Isso me encanta na trama dele. E aquela cena lá da intervenção divina, onde o Julius tá lá falando, né? O cara lá do Big Kahuna Burger, ele vem com uma arma carregada e mete um tanto de tiro na direção dele de olho fechado, e quando vira a câmera, a gente vê, né, é o Julius falando, essa foi a intervenção divina, né? Você sabe o que é intervenção divina? Aí o Vincent fala, né? Sim, acho que sim. Significa que Deus desceu do céu e parou as balas, né? E aquele é um momento até pro Julius, onde ele muda o jeito que ele encarava aquela frase bíblica que ele diz o tempo inteiro, né? Pra que ele toma outro significado pra ele, tinha um significado deturpadaço. Agora uma pergunta, gente. Tudo é Deus Ex Machina, é ruim? Depende. Assim, é sinônimo de coisa ruim, né? Falar Deus Ex Machina é esterco, mas todo esterco é ruim? Não, tem que... Porque o que eu acho, né, é que nem todo trope, apesar desse ter um sinônimo do Deus Ex Machina ser sinônimo pra gente de coisa ruim, quando ele é bem feito e bem colocado, ele é só um trope. Assim como vários outros, né? O que faz a gente aceitar aí um Deus Ex Machina e relevar a existência dele sem implicar? Eu aceito, por exemplo, que eu aceito muito fácil, eu gosto quando é metalinguagem. No Tarantino, quando é metalinguagem no Rick and Morty. Pra mim é a brincadeira, então a brincadeira me faz aceitar aquilo. Aceitar não, me faz gostar. Eu não sei, eu acho que gostar é uma palavra meio forte pra isso. Eu acho que vai muito mais do aceitar, do engolir. Então, se o personagem é engraçadinho, ou se você tem uma empatia com aquele personagem, se aquilo envolve o drama e resolve o drama, aí acho que a gente tá mais suscetível, entendeu? Eu acho que é igual toda comédia romântica. Na hora que o casal tá indo pegar o avião, o cara tá do outro lado do mundo pegando a porra do avião e a menina tem que achar um táxi, aí ela acha um táxi no meio do caminho que tem um conhecido que vai levar ela e o trânsito tá liberado e eles vão ser felizes para sempre. É tipo, eles já sofreram tanto, eles passaram o terceiro quadro do filme chorando, sofrendo e deprimido, que geram a empatia com o próximo, entendeu? Tipo assim, vamos torcer para eles e vão aceitar que ela conseguiu um táxi em Nova York, num lugar onde não tem táxi, que levou ela sem o trânsito e ela conseguiu beijar na boca no final, entendeu? É uma coisa que é tão repetida que a gente já passou a aceitar que faz parte, apesar de ter um Deus Ex Machina ali, né? Se for romântico o suficiente, engraçadinho o suficiente, colar, a gente passa esse pano, né? Eu particularmente acho que tem um outro lugar que é um contexto em que o Deus Ex Machina é construído e possível, né? A gente falou mais cedo aí do E aí, meu irmão, cadê você? É um filme tão lúdico em que a ideia de um Deus Ex Machina ali passa batido pra mim, porque funciona,
né? Sem dúvidas. Ou num filme como o Magnolia, Sim. que também traz, né, essa história, tipo, chuva de sapo resolvendo... A chuva de sapo é uma sacanagem, velho. Olha que eu adoro o filme, mas... É um bom filme mesmo. Mas não me incomoda, a chuva de sapo não me incomoda. Exato, pelo contrário, né? E ela acaba resolvendo um tanto de coisa ali. Ela é uma catarse, ela é metafórica, né? Ela é um deus ex machina, mas ela é uma metáfora para tudo que está acontecendo ali dentro e a gente aceita, porque dentro daquele contexto funciona. Toy Story, eu acho que é um outro exemplo disso. É filme de criança, desenho, é brincadeira, é lúdico. Acontecer ali o deus ex machina de passar o caminhãozinho de entrega da pizzaria, se eu não me engano, justo daquela que vai levar eles para casa na hora que eles estão perdidos, também cola. Tem, por exemplo, Mother, né, que é Mãe. É um filme totalmente interpretativo, totalmente cheio de significado, né? Se você não lê ele com viés do significado, o filme é um filme maluco, né? Não faz sentido nenhum. Que filme é esse? Mother. Isso é filme de terror? Não, Mother é um suspense que carrega uma metáfora bíblica, cara. E sim, se você assiste sem a metáfora, ele é um filme maluco. Mas quando você assiste com a metáfora e é algo do seu interesse, é assim, tudo vai acontecendo e não é sobre o que está acontecendo no fim das contas. O filme se torna sobre como é que é estabelecida a relação com a metáfora. E aí você aceita qualquer coisa, desde que faça sentido para a metáfora. É a simbologia, né? A representação da simbologia que é interessante. Para mim é mais ou menos a mesma coisa do que você disse, de tipo aceitar o trope quando ele tá ali sendo explorado para se falar dele, né? Quando eu tenho a técnica e eu tô intencionalmente brincando com aquele trope, no caso do Deus Ex Machina, para poder mostrar e brincar com a própria linguagem do cinema, né? Da contação de história de maneira geral. Para mim tem uma diferençazinha que é o seguinte: a gente tá falando de a maneira onde eu trago o trope como tema, que é o caso, por exemplo, Rick and Morty, que é o caso do Monty Python e Santo Graal. Eu não lembro muito bem, eu vi tem muitos anos, mas tem um monstro que tá seguindo e esse monstro é animado e o animador morre. E aí o monstro para de ser desenhado. Então é uma brincadeira com o trope. Nesse outro caso, que pra mim é o caso do Mother, tem a ver com não trazer aquilo pro centro da trama, mas sim falar assim, olha, isso aqui é secundário. É o jeito, por exemplo, que eu assisto tipo um filme Tenet. Para mim, a narrativa em si, ela se torna secundária perto da exploração do conceito que está sendo trabalhado. É o meu jeito de enxergar. Então, eu admiro. Também gosto. Apesar de não ter gostado muito do Tenet, ele mas enfim, do Mother eu gosto. Bom, ainda na linha desse filme da metalinguagem, tem um filme de humor, que é o Tarzan de brincadeira, né? Que é o George, o Rei da Floresta, onde tem uma mão, eles escutem o tempo inteiro com o narrador. Eles escutam, ele grita pro céu e tal. E no final, o narrador, ele não é só o narrador, mas ele é tipo, ele é Deus, assim. E vem uma mão e, eu não lembro se pega, se mata, mas ele vem uma mão e tira o personagem, o vilão da história. E você aceita? Tá na brincadeira. Se você se propôs ver George of the Jungle, você aceita isso. É isso, cara. Isso é infância, isso é igual assistir Crocodilo Dundee. É infância. Exato. Madu, eu não era um infante quando rolou George of the Jungle. Velho. Não, mas você era quando o desenho passava. O filme não, mas quando o desenho passava... O desenho eu já não vi. Eu não lembro do desenho. Jura que vocês não lembram do desenho? A única coisa que me fez querer ver o filme é porque eu assisti o desenho quando eu era criança. Eu sou a mais velha desse grupinho, pode ser isso. Nós estamos chegando aqui no final do programa e como é que a gente encerra esse programa, gente? Dessa vez eu não sei como te dar essa dica, não sei o que fazer. Aí o cara corta o episódio inteiro, tem só a nossa introdução e ele cortando, sabe? Tipo, é um episódio de 3 minutos. Puta que pariu, eu tô morrendo. Aí vai ter mesmo um colaborador. O outro morreu. Já que não tem como terminar o episódio e acabamos de ter uma baixa no elenco, venho por meio deste ratificar a grandiosidade da franquia Velozes e Furiosos. E como eu tenho poder supremo sobre a edição, Velozes e Furiosos é a melhor franquia da história do cinema do universo. E ponto final.